Olá, boa tarde. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, recebeu nesta quarta-feira a medalha Mérito Tamandaré, concedida pela Marinha do Brasil. Representantes dos 3 poderes participaram da cerimônia militar, que também celebrou o Dia do Marinheiro. O presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira, recebeu do ministro da Defesa, Raul Jungmann, e do comandante da Marinha, almirante Eduardo Leal Ferreira, a medalha Mérito Tamandaré. A medalha é destinada a autoridades, instituições e personalidades civis e militares que tenham prestado relevantes serviços na divulgação ou no fortalecimento das tradições da Marinha do Brasil. Os senadores Romário, Eduardo Lopes, Dário Berger e Lazier Martins também foram agraciados com a medalha. A Comissão de Constituição e Justiça fez hoje a última reunião neste ano e aprovou um relatório de avaliação sobre a Política Nacional de Segurança Pública. Também foi apresentado um balanço das atividades no colegiado. Segundo o presidente, os senadores da Comissão de Constituição e Justiça trabalharam em 500 propostas durante o ano de 2018. Entre as matérias aprovadas estão 80 projetos de lei e 47 propostas de emenda à Constituição. Edson Lobão destacou a PEC que tornou o crime de estupro imprescritível, as reformas trabalhista e da Lei de Execução Penal, a Lei de Abuso de Autoridade e a aprovação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública, além das sabatinas do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. É uma gestão democratizada. Podemos apreciar com detalhes a legalidade, a regimentalidade e a constitucionalidade das matérias que aqui tramitaram ao longo de 56 reuniões. Os senadores da comissão aprovaram um relatório sobre a Política Nacional de Segurança Pública, escolhida no início do ano como ação do governo a ser analisada. Após várias audiências públicas, o relator fez um diagnóstico da segurança pública atual e sugeriu medidas legislativas para ampliar a competência de estados em matéria penal e processual penal, a revogação do Estatuto do Desarmamento e a reestruturação do modelo de policiamento brasileiro. O nosso relatório, com certeza, é uma ferramenta que o governo tem que agir duro. Se a gente quer resolver a questão de segurança pública, não devemos fazer nada paliativo. Chamar a Força Nacional para ir no Rio de Janeiro quando o bandido invadiu o morro. Nós temos que fazer uma força dura, permanente, que hoje nós temos um estado de guerra, e não fazer uma ação paliativa de vez em quando. Um exame para detectar no casal a chance de terem filhos com doença rara. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, na Comissão de Assuntos Sociais. É considerada doença rara aquela que atinge menos de 65 pessoas a cada grupo de 100 mil. No país, 13 milhões se enquadram nesse diagnóstico. 80% dos casos têm causas genéticas. Em audiência na Comissão de Assuntos Sociais, o ministro da Saúde disse que vai ser lançado em breve um exame que pode detectar no casal a chance de terem filhos com doença rara. Haverá o exame pago pelo SUS para os casais e assim nós pretendemos orientar esses casais no sentido do risco que eles correm na decisão de ter filhos. Fazerem esse exame pré-natal ou pré-nupcial, porque ele é, de fato, a grande ação no sentido de diminuirmos o contingente de brasileiros acometidos por doenças raras. A maioria dos portadores de doenças raras vai à Justiça para obrigar o SUS a fornecer os remédios, já que os medicamentos não estão disponíveis no mercado. O senador Valdemir Moca, presidente da Subcomissão de Doenças Raras da Comissão de Assuntos Sociais, disse que, mesmo assim, muitos pacientes sofrem com a descontinuidade do tratamento pela falta eventual do produto. Ele sugeriu que, após uma ordem judicial, o governo compre em grande quantidade para fazer estoque. O ministro respondeu que isso é proibido. Há um impedimento
que nós estamos discutindo, né, uma orientação da AGU que só pode comprar para uma determinada, que cada decisão judicial tem que ter uma compra de medicamento específica, que você não pode comprar um volume e atendendo conforme chegam as determinações judiciais. Tem até quem entenda na nossa Advocacia Geral da União que o medicamento que um paciente não utilizou, porque foi a óbito ou por alguma outra razão, não pode ser destinado a outro, que aquele que ganhou uma liminar tem que ter a compra específica para ele, né? Isso não me cheira bem até. Para que possamos, com iniciativa legislativa nossa, resolver esse problema, que é um absurdo você ficar, né, tendo que atender cada demanda. Então, eu acho que a comissão poderá propor uma solução legal para isso. O senador Cássio Cunha Lima disse que laboratórios multinacionais encontram dificuldades em registrar medicamentos para doenças raras. O secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde negou. A lei diz o que não é incorporado ao SUS, nós não podemos comprar administrativamente. Qualquer laboratório que solicitar incorporação será atendido. Passando pela Anvisa primeiro, será atendido. Com os itos. Está bem, essa é uma declaração importante, Vossa Excelência, porque eu tenho informações de laboratórios que tentam a incorporação e não conseguem. Eu posso garantir que... Não, mas todos os de doenças raras que foram pedidos foram incorporados. A proposta de emenda à Constituição, que cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública, foi aprovada em plenário nesta terça-feira. Os senadores aprovaram ainda outra PEC, a que amplia o prazo de estados e municípios para o pagamento de precatórios. Duas medidas provisórias que estavam trancando a pauta também foram aprovadas. Os senadores aprovaram o primeiro e o segundo turno da PEC dos precatórios. Isso só foi possível porque foi aprovado o calendário especial de votações. A PEC dos precatórios estende de 2020 para 2024 o prazo para que estados e municípios quitem dívidas judiciais. Para entrar em vigor, falta apenas a promulgação dessa emenda à Constituição. 30% dos depósitos judiciais que estão presos poderão ser 30% utilizados pelos estados e municípios para pagamento de precatórios, o que evidentemente libera recurso próprio de estados e municípios para aplicação dos seus gastos correntes. Então é um adjutório importante, produto de longa negociação dentro do Congresso e que objetiva equilíbrio de contas e regularização de situação de débitos entre estados, municípios e União. Também foi aprovado o segundo turno da PEC que cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública. A matéria segue agora para a Câmara dos Deputados. Os senadores aprovaram também duas medidas provisórias que estavam trancando a pauta do plenário. A MP 795 cria um regime especial de importação de bens e equipamentos para incentivar a participação de empresas estrangeiras na exploração e produção de petróleo no Brasil. Segundo o texto, essas empresas ficam isentas do pagamento de impostos de importação, como o IPI, o PIS/PASEP e a COFINS Importação. Os senadores da oposição apresentaram várias questões de ordem, argumentando que a MP é inconstitucional, fere a LDO e faz uma grande renúncia fiscal. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência. Não foi, não está, não colocaram na LOA. Essa medida provisória, o valor, o montante da renúncia fiscal e do perdão de dívidas, porque ela não só prevê renúncia fiscal daqui para frente, ela perdoa dívidas. O valor significa duas reformas da Previdência. Ela tão somente concede benefícios tributários que somam, segundo vários estudiosos, inclusive consultores da Câmara dos Deputados, aproximadamente R$1 trilhão. O líder do governo, senador Romero Jucá, apresentou um destaque para corrigir o prazo de duração desses benefícios fiscais, que pela LDO não pode ultrapassar 5 anos, mas que a Câmara ampliou até 2040. Como o destaque foi aprovado, a medida provisória volta para análise da Câmara dos Deputados e precisa ser votada até o dia 15 para não perder a validade. A medida provisória, no seu contexto, no seu conteúdo geral, ela amplia receitas. Eu refuto essa informação de que há um prejuízo de R$1 trilhão para os cofres públicos. Não é verdade. Os senadores aprovaram também a MP 796, que prevê a renovação da lei do audiovisual e do Recine.
O Senado também aprovou regras nacionais para o ISS, imposto cobrado pelos municípios. Esse projeto vai para a Câmara dos Deputados. E uma política nacional para os biocombustíveis. A matéria segue para a sanção do presidente da República. O etanol e o biodiesel produzidos a partir do bagaço da cana-de-açúcar estão entre os biocombustíveis mais comuns. Em plenário, o relator do projeto destacou que o Brasil é o segundo maior produtor mundial de biocombustíveis. Só neste ano gerou mais de 27 bilhões de litros de etanol e 4,2 bilhões de litros de biodiesel. Mas até hoje não existe uma política específica para esse tipo de combustível. Existe um potencial notável para a inserção comercial de novos biocombustíveis na matriz energéticas, como o biogás, o biometano e o bioquerosene de aviação. Também há o potencial de novas gerações de biocombustíveis. Todos os biocombustíveis líquidos, gasosos ou sólidos presentes e futuros estão contemplados no âmbito do RenovaBio. Para estimular a produção de biocombustíveis, a proposta prevê metas para a redução de gases, a adição obrigatória de biocombustíveis aos combustíveis fósseis, como a gasolina, além de incentivos fiscais. O RenovaBio, aprovado aqui no Senado hoje, traz essa esperança, essa confiança de que nós vamos ter cadeias produtivas fortalecidas, gerando mais emprego, mas também um benefício final para o meio ambiente, para o combate à mudança do clima e para os consumidores. Também foi aprovado o projeto que define um padrão nacional para o recolhimento do ISS, o Imposto sobre Serviços. Até o ano passado, o ISS ficava com o município onde está localizado o fornecedor do bem ou do serviço. Uma lei transferiu essa cobrança para o município de destino, onde está o usuário final. Só que para os senadores falta padronizar essas cobranças. É que hoje cada município pode ter regras próprias, com guias específicas e datas diferentes para o pagamento. Parece inviável a construção de entendimento e consenso entre os mais de 5 mil municípios brasileiros sobre a matéria, sem a submissão das legislações municipais a um regramento uniforme que confira, evidentemente, maior organicidade. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.